Olá pessoal, aqui quem fala é o Dr. Carlos Alberto Matoso. Eu sou neurocirurgião especialista em tratamento de tumores cerebrais. Eu trabalho no Hospital Marcelino Champagnat, no Hospital Universitário Cajuru e no Hospital Infantil Pequeno Príncipe. Além disso, eu faço parte do corpo clínico do Centro de Oncologia do Paraná. Hoje a gente vai falar algumas coisas para vocês sobre tumores cerebrais, né? Algumas coisas aí que são até bem interessantes, principalmente para o público leigo, né? Lembrando que esse mês agora é o mês chamado do mês dos tumores cerebrais, né? Bom, a primeira coisa a considerar, gente, é a pergunta que a maioria dos pacientes fazem, né? O que causa o tumor cerebral, né? Então é preciso que a gente descarte algumas coisas que muitas pessoas pensam. Então, por exemplo, né, as perguntas que muita gente faz: será que um telefone celular causa um câncer cerebral? Então, isso é algo que já foi descartado cientificamente. Então, não existe uma correlação científica entre o tumor cerebral com o uso de um telefone celular. Outra coisa, as pessoas perguntam muito, né? Será que esse meu tumor é causado por uma batida na minha cabeça, um traumatismo no crânio que eu tive? Isso também, né, é algo que não tem correlação com a origem aí de um tumor cerebral. O que a gente sabe, né, é que as neoplasias cerebrais, como qualquer tumor, elas se originam de uma célula, né, uma célula que se transformou de uma maneira descontrolada, e que muitas vezes o sistema imunológico da pessoa não tem capacidade de reconhecer essa célula. Então existem pessoas que têm uma deficiência imunológica, né, uma alteração genética às vezes, né, e que incorrem numa dificuldade às vezes de ter um reconhecimento e uma correção quando acontece o surgimento de uma célula anormal, né? Então, na verdade, essa que é a principal causa dos tumores cerebrais nas pessoas. Outra coisa a gente considerar é quais são os principais sintomas que aparecem quando a pessoa tem um tumor no cérebro. Existem alguns sintomas que são importantes a gente comentar. Então, por exemplo, cefaleia, dores de cabeça. Claro que não é qualquer dor de cabeça simplesmente que é relacionada com um tumor. Mas as pessoas que têm um quadro clínico de dor de cabeça que vai sendo progressiva, que vai piorando com o passar do tempo e que não melhora com o analgésico, de predomínio às vezes matinal pela manhã, isso pode levar à suspeita aí de uma neoplasia cerebral, principalmente se associado com um quadro de vômitos. Então isso caracteriza um quadro de hipertensão intracraniana, que daí leva a gente a suspeitar de um tumor. Outros sinais neurológicos importantes, por exemplo, o quadro de confusão mental, né? A pessoa começa a ficar confusa, né? Começa a ter atitudes, né, fora de um padrão normal. E se a pessoa eventualmente desenvolve algum sintoma relacionado, às vezes, à localização daquele tumor, como por exemplo, a pessoa tem uma perda auditiva, né? Isso pode ser característico de um tumor do nervo auditivo. A pessoa começa a ter, por exemplo, uma perda visual, isso pode ser relacionado a um tumor relacionado à via óptica. Então, né, cada localização do cérebro pode eventualmente trazer algum sintoma específico e isso levar então a um diagnóstico específico, né? Bom, outro comentário que a gente deve fazer, né, é como que a gente faz o diagnóstico, né, do tumor cerebral, né? Os exames de imagem que a gente utiliza, o nosso carro-chefe é sempre uma tomografia e a ressonância magnética, né? Cada um desses exames tem suas vantagens e suas desvantagens, tá? A tomografia tem a vantagem de ser um exame que é realizado rapidamente, ele descarta, né, você consegue identificar tumores grandes, mas a ressonância magnética é o exame que vai dar bastante detalhe para a gente, né? Detalhe de planejamento cirúrgico, detalhe de localização exatamente onde que o tumor está, né, e uma suspeita diagnóstica preliminar de que tipo de tumor que pode ser. Então, geralmente, né, esses dois exames vão ser realizados e principalmente a ressonância magnética é um exame que a gente chama de padrão ouro, né, para um diagnóstico aí de um tumor cerebral. Além disso, né, é importante sempre a gente caracterizar, né, em relação ao tipo de tumor, né, a gente precisa classificar as coisas, né? Então, assim, existem tumores cerebrais primários, aqueles que nascem do cérebro,
e tumores cerebrais secundários, aqueles que vêm de uma outra parte para o cérebro, né? Então nós temos tumores que são originários de células cerebrais e tumores que são as chamadas metástases, né? Ou seja, por exemplo, uma pessoa tem um câncer de pulmão, por exemplo, e depois de um tempo de tratamento, ela aparece com um tumor no cérebro, proveniente daquele tumor do pulmão. Então a gente chama isso de uma metástase ou um tumor secundário. Uma outra maneira da gente classificar as coisas é a gente diferenciando entre tumores benignos e tumores malignos, né? Então, um tumor maligno, como qualquer tumor em oncologia, né, é um tumor que não vai ter cura, né? Mesmo você fazendo um tratamento cirúrgico, você vai, ou quimioterápico, radioterápico, você vai ter um tumor que vai voltar dentro de um período de tempo. Já os tumores benignos, né, uma vez que eles forem retirados completamente, eles não vão voltar a aparecer, né? Ou se eventualmente ficar um fragmento, uma parte pequena desse tumor, eventualmente ele pode ser que a pessoa possa conviver com isso a vida toda. Em relação aos principais tipos, né, de tumor, existem dezenas de tipos de tumores cerebrais, né? Eu vou citar alguns aqui, né? Os gliomas, né, são um dos tumores primários do cérebro mais frequentes. Eles nascem de células cerebrais chamadas de células gliais, que são células mais numerosas do que os próprios neurônios. E os gliomas são relativamente frequentes em pacientes adultos, né? Eles têm uma característica infiltrativa, né? Eles geralmente não são curáveis com o tratamento. E nós dividimos os gliomas em 4 tipos de uma graduação de 1 a 4, né? Sendo que o grau 1, que é o astrocitoma pilocítico, ele é um tumor que aparece muito em crianças e é curado, né? O glioma grau 2 é um astrocitoma que a gente chama de difuso. Ele pode, às vezes, ser uma doença que dura muitos e muitos anos durante a vida da pessoa, né? E o grau 3 e o grau 4 são tumores considerados muito agressivos, né? Que certamente vão precisar de um tratamento complementar, né? De radioterapia e quimioterapia. Outros tumores que a gente comenta, né, aqui, por exemplo, o meduloblastoma, que é um tumor que aparece muito em crianças, é um tumor maligno, né? Ele é originário do cerebelo, na parte posterior do cérebro, junto ao tronco do cérebro, né? E por ser nessa localização, ele causa muito frequentemente quadros de obstrução da circulação do líquido cerebral. Então isso pode levar a criança, geralmente, que é os portadores desse tipo de doença, chegarem às vezes com um quadro de hidrocefalia, né? Então nós temos que tratar a hidrocefalia e temos que tratar o tumor cerebral. Então são casos difíceis de resolver, né? Com muitas complicações de tratamento em relação à hidrocefalia, né? E pacientes que vão encarar um tratamento pesado com radioterapia e quimioterapia. A boa notícia, né, é que nos meduloblastomas, nos últimos anos nós temos visto um índice de sucesso de tratamento muito grande, né? Muitas crianças assim acabam sendo curadas com o tratamento, tem os efeitos colaterais, etc. Mas nós observamos sim, né, um resultado cada vez melhor do tratamento dos meduloblastomas. Falando um pouquinho sobre tumores, alguns tumores benignos cerebrais que são muito frequentes, principalmente em adultos, né? Nós citamos aqui o neurinoma, né, ou schwannoma, que é um tumor que nasce de algum nervo do corpo, né? Os neurinomas, os mais conhecidos que aparecem são chamados neurinoma do nervo vestibular, né? Então é um tumor que nasce muito próximo do nervo da audição. Então é muito comum o paciente apresentar com um quadro clínico de perda auditiva, às vezes de longa data. E chega às vezes, né, já com uma perda auditiva, às vezes tumores de grande tamanho, apesar de ser benigno. E o grande desafio desse tipo de tumor é que o cirurgião precisa tirar, né, o tumor, só que o nervo facial, que é um nervo relacionado com o movimento do rosto, ele pode ser comprometido na cirurgia. Não só o facial, mas a audição também, né? Então, às vezes, um procedimento cirúrgico desse tipo de tumor pode acarretar uma surdez de um lado do ouvido e uma paralisia do rosto, em cerca de uns 15 a 20% aí dos pacientes. Outro tipo de tumor é o meningioma,
É um tumor benigno muito frequente, né? Então a gente observa muito isso a nível de consultório. Às vezes pacientes fazem a ressonância, às vezes por algum outro motivo, e aparece o meningioma, né? A meninge é uma membrana que envolve o sistema nervoso, né? Então esses tumores, caracteristicamente, eles vão estar embaixo ou junto a alguma superfície óssea do crânio, né? Eles vão estar fora do cérebro, né? Mas eles têm um grau de compressão em alguns casos e podem levar a sintomas neurológicos, né? Então, por exemplo, né, o paciente pode ter um meningioma junto a uma parte do cérebro que coordena, por exemplo, o movimento do corpo, e o paciente pode ter uma fraqueza, uma perda de força naquele local. Então, os meningiomas, quando são de grande tamanho, são de tratamento cirúrgico, né? Em alguns casos, às vezes, dependendo da localização, quando eles estão em algum lugar que é muito difícil o acesso cirúrgico, eventualmente tenta-se retirar uma parte só e eventualmente complementar com um tratamento com radioterapia. Então, gente, né, finalizando, né, a evolução tecnológica, né, do tratamento dos tumores cerebrais, né, ela segue, né, o fluxo da evolução tecnológica da humanidade, né? Então nós observamos que nas últimas décadas, né, quando a gente observa principalmente década de 70, década de 80, né, com o surgimento de metodologias aí que revolucionaram a medicina, como por exemplo a tomografia de crânio, né, o atendimento em UTIs, as técnicas de neuroanestesia, né, tudo isso trouxe uma melhora, né, do prognóstico dos pacientes tratados, né, e uma redução drástica no risco de vida em cirurgias e de sucesso dos procedimentos cirúrgicos. Além disso, né, nos últimos anos a gente tem visto um avanço espetacular, né, nas técnicas de neuroimagem, de ressonância magnética, de tratamento radioterápico, né, que oferecem, né, um prognóstico, uma qualidade de tratamento cada vez melhor, né? Eu cito aqui ainda, né, um tipo de tratamento, né, que nós realizamos, que é a chamada radiocirurgia, né, que é um procedimento onde o paciente trata o tumor cerebral sem nenhuma incisão, sem nenhum corte, né? Então simplesmente o paciente vai até a clínica, né, ele deita na mesa, né, é submetido a feixes de radiação, né, às vezes com duração de 5 minutos, né, e sai da clínica para casa, né, sem nenhuma necessidade de internamento, né, e isso faz com que esse tumor seja tratado de uma maneira minimamente invasiva, né. Outras técnicas ainda que nós utilizamos, como por exemplo endoscopia, né, sistemas de vídeo que nós usamos para fazer cirurgias transesfenoidais, por exemplo, né, pacientes que têm tumores na glândula hipófise, né, e que nós conseguimos fazer essas cirurgias através do orifício do nariz, né? Então, hoje em dia, um procedimento desse tipo dura cerca de uma hora e meia, né? O paciente consegue ir para casa com 48 horas de hospital, né, e voltar para o trabalho em 15 dias, né? Então, a gente tem uma série de tecnologias aí a nosso dispor. Então, gente, é isso. Agradeço a oportunidade de apresentar para vocês alguma coisa sobre tumores cerebrais e nós nos colocamos à disposição de vocês. Obrigado.